que está acontecendo com a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, em relação aos banimentos que ela tem recebido pelo país? Será que é uma batalha ou uma guerra contra a segurança nacional? Hoje vamos entender isso, uma notícia, ou pelo menos um relatório que saiu sobre o desenvolvimento da inteligência artificial nesses últimos meses, para a gente entender qual que é a conspiração que há em relação a isso tudo. Eu sou o professor Guilherme, se você gosta de matemática, estatística, economia e sistemas transversais como inteligência artificial, me segue aí para dar aquela força. Então, o que a gente tem aqui hoje? O chatbot da DeepSeek, quem acompanhou o lançamento, né, viu que virou a indústria global de cabeça para baixo, eliminando inclusive bilhões das ações de tecnologia nos Estados Unidos, porque ela revelou o programa R1, que segundo ela usava semicondutores da Nvidia muito mais baratos e menos sofisticados. E agora, o próprio governo de Washington, até Seul, eles estão se esforçando para proibir esse aplicativo chinês de utilização em dispositivos oficiais. Por quê? Porque acreditam que pode haver vazamento de informações confidenciais por causa dos serviços de IA generativa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, antes de entender, vamos pensar quem foi que baniu a DeepSeek. Começou em Roma, quando Roma começou uma investigação sobre a DeepSeek e apontou que o aplicativo chinês estava possuindo dados de usuários italianos. Então ela começou a impedir, e vale lembrar que a Autoridade de Proteção de Dados da Itália também bloqueou preventivamente o ChatGPT em 2023. Depois disso, em Taiwan, foi proibido que os trabalhadores do setor público e de instalações de infraestruturas importantes usassem o DeepSeek. A alegação é que é um produto chinês e que poderia colocar em risco a segurança nacional. Depois disso, a Austrália seguiu com exemplos similares. Os ministérios sul-coreanos, incluindo aqui defesa e unificação, aqueles que supervisionam os laços com o norte, que tem as armas nucleares, e a força policial do país baniram esse aplicativo de computadores militares e de trabalho, citaram também riscos de segurança. Os legisladores dos Estados Unidos se moveram para introduzir um ato no DeepSeek, um Government Device Act, que é praticamente sem o DeepSeek em atitudes governamentais, com um congressista apontando que a ameaça à segurança nacional, que a empresa, lembra ele, afiliada ao Partido Comunista Chinês, representava para os Estados Unidos, era alarmante. E por que há tanta preocupação? Então, vale a pena começar lendo e entendendo os termos e condições do DeepSeek. Lá há uma seção sobre o fornecimento de dados pessoais à terceira, semelhante ao que o ChatGPT tem lá da OpenAI. Só que enquanto as empresas dos Estados Unidos normalmente resistem a essas solicitações governamentais de dados, acredita-se que a China, quando o governo solicita acesso, as empresas são legalmente obrigadas a fornecer os dados do usuário. Isso quem diz, inclusive, é um professor de segurança de dados de uma universidade chinesa. Ele fala, né? Essa distinção entre respeitar a privacidade do usuário e fornecer acesso governamental geralmente molda como os países percebem a confiança nas empresas. A política de privacidade do DeepSeek tem algumas diferenças. Ele também coleta informações sobre padrões e ritmos de pressionamento de tecla. Detecta, então, padrões de teclado, como o indivíduo interage com cada botão. Pequim já disse que o governo chinês nunca exigirá que empresas ou indivíduos armazenem dados ilegalmente e diz que essas restrições não refletem preocupações legítimas de segurança nacional, só politizações de questões econômicas, comerciais e tecnológicas. Será que isso tudo é justificado? Depois que o Washington expressou essa preocupação sobre o DeepSeek, a decisão da Coreia do Sul de restringi-lo reflete preocupações genuínas quanto sua resposta reflexiva e impulsiva de seguir a linha dos Estados Unidos. A Aliança de Segurança dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, sabendo que não pode operar sozinha numa situação de guerra em larga escala,
espera-se que eles acabam seguindo as diretrizes de segurança cibernética dos Estados Unidos. Vale lembrar, né, que o Google armazena as informações históricas de pesquisa e seria muito ingênuo pensar que elas não são compartilhadas com agências governamentais quando solicitadas. Enfim, é especulação ainda, né, mas é a guerra que a gente tem acompanhado. Sempre que aparece uma notícia de inteligência artificial, junto vem uma discussão, né, sobre política nacional entre China e Estados Unidos, geralmente, né? Enfim, é o que tem acontecido. E é isso aí.